TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Esse programa que vai ao ar todas as quintas-feiras ao meio-dia pela Rádio Manaim, pela TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim e também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E é uma alegria contar com a sua audiência e também com a sua participação. Você pode entrar lá no nosso Facebook, se você quiser, colocar ali o seu comentário, falar sobre a importância do programa na sua vida, as experiências que você tem vivido e o quanto temos aprendido, porque todos aprendemos da palavra do Senhor e da doutrina através do programa Conversas Bíblicas. E para esta edição do programa Conversas Bíblicas, nós estamos tratando do tema O Espírito Santo, o agente da operação de Deus. E para tratar desse tema, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Diniz Cipreste. Pastor Diniz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, Josias. Muito bem. Para tratarmos desse tema, nós vamos primeiro abordar o Espírito Santo no Velho Testamento. E temos um texto base para tratarmos desse tema, dessa parte, desse assunto dentro do tema, que é aquele que está no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 2, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pastor Diniz, falar sobre o Espírito Santo normalmente nos remete às experiências do Novo Testamento. Nós sabemos que houve a ação do Pai durante todo o Velho Testamento, do próprio Senhor Jesus, do Filho, naquele período do seu ministério, e a ação do Espírito Santo de lá até aqui. Mas nós estamos aqui falando e lemos um texto sobre uma ação do Espírito Santo no Velho Testamento. O Espírito Santo de Deus agia, então, no Velho Testamento? É muito interessante essa questão do Espírito Santo, dentro disso que você introduziu, que as pessoas têm uma noção constante, assim, o Espírito Santo depois de Pentecostes, né? O derramar do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas o ensino da palavra de Deus mostra que o Espírito Santo sempre foi. Deus sempre agiu em toda época, em todo tempo. A ação de Deus foi através do Espírito Santo, mesmo no Velho Testamento. Nós enxergamos claramente aquilo que é a obra da Trindade, mas o Espírito Santo é aquele que age. Deus age, é Deus agindo, mas Deus agindo através do Espírito Santo. E isso fica muito claro nesse versículo que você leu na introdução. Porque a palavra diz, o Espírito Santo se movia, uma terra sem forma e vazia. E Deus queria dar forma, e Deus queria acabar com esse vazio. E aí já entra dizendo, e o Espírito Santo se movia. Muitas vezes nós vemos pessoas evangélicas usando essa expressão, né? O mover do Espírito Santo. É isso mesmo. Só que o mover do Espírito Santo já acontecia lá no princípio, no início de tudo. Quando Deus começa a dar forma, quando Deus começa a tirar o vazio, é o Espírito Santo que vai atuar. E nós temos vários casos da operação do Espírito Santo no Velho Testamento também, né, de forma pontual. Quais aqueles que a gente pode levantar aqui? Nós sabemos que a obra de Deus é sempre uma obra da Trindade, né? Às vezes fica mais evidente o Filho, às vezes fica mais evidente o Pai. E o Espírito Santo é quase uma pessoa oculta, né? Porque ele não aparece. E nós vamos ver mais para frente por que ele não aparece. Mas ele é uma pessoa e ele é o agente dessa operação da Trindade. Então o Pai opera através dele e na vida do Filho o Espírito Santo estava presente. Mas ele está presente em todos os atos do Pai, na vida do Filho. A ação é da Trindade. Mas quem realiza, quem opera é o Espírito Santo. Então no Antigo Testamento, nós vamos ver isso em diversas figuras, né? Às vezes ele vai aparecer como uma figura. É um trovão, é um terremoto, é um relâmpago, mas às vezes você vai ver de uma forma muito clara a pomba, né? Quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo, quando ele estava lá no Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele como forma de pomba. Mas no Velho Testamento você já vai ver o Espírito Santo como forma de pomba.
ele se revelando como uma pomba. Às vezes, vozes, o cajado, por exemplo, de Arão, é uma figura do Espírito Santo, porque é aquele que dá a direção, né? Aí você, por exemplo, Cantares de Salomão, capítulo 4, verso 16, assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que destile os seus aromas. Quem é esse? Que vento é esse que Deus está falando? Que assopra no jardim de Deus. Então está evidente ali, numa forma ainda figurativa, está presente a ação do Espírito Santo. Mas não para aí, ele tem diversas outras manifestações. E no caso da manifestação pessoal mesmo, da experiência do personagem, do ser humano, do servo com o Espírito Santo, mesmo no Velho Testamento. Aí nós vamos encontrar e ver como que a Trindade, como o Pai, está agindo através do Espírito Santo, né? Tem momentos que você vê isso muito nitidamente, né? A palavra de Deus diz, por exemplo, que Saul, quando ele perdeu a bênção dele e houve uma rejeição de Deus, né? Samuel, você vai ter dó de Saul até quando, havendo eu rejeitado? E na rejeição de Deus, o que acontece? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo se retirou de Saul. E Saul passa a ser um homem cheio de ódio, de ira, de rancor, né? É outro homem, porque enquanto o Espírito Santo agia, o Espírito Santo ainda dominava de alguma forma. Mas quando ele perde a bênção, perde o temor, o Espírito Santo se retira da vida dele. Então nós vemos isso no Velho Testamento, o Espírito Santo vindo sobre a vida, por exemplo, dos juízes, né? Sansão é uma figura típica. Não era Sansão que era forte, era Sansão que era extraordinário, era Sansão. Não, o Espírito Santo estava sobre ele. O dia que o Espírito Santo se retirou dele, Sansão se tornou um homem comum. Da mesma forma que acontece hoje, né? O homem às vezes quer se vangloriar de alguma coisa, como Sansão. Ele acha que ele ainda tem força, ele acha que ele ainda tem poder, ele acha que ele ainda pode vencer, mas ele não sabe que o Espírito Santo foi embora. Ele não entendeu ainda que o Espírito Santo foi embora. E isso é muito sério, né? No caso de Saul. Saul continuou rei, né? E ele continuou ungido. Até o título de ungido ele tinha. Uhum. Você vê que Davi não queria tocar nele, ele disse, não, o problema dele é com Deus. Uhum. Mas Davi já sabia que o Espírito Santo tinha se retirado dele, porque o Espírito Santo, quando se retirou dele, Samuel foi lá e ungiu Davi antes de Saul morrer, antes de Deus depor Saul, Deus tinha mandado unge outro. E o Espírito Santo, naquele dia da unção, ele saiu de Saul e foi para a vida de Davi. Isso acontece hoje também nos nossos dias, né? O Espírito Santo não é propriedade de ninguém. Enquanto o homem está no temor de Deus, enquanto o homem está servindo a Deus, o Espírito Santo está ali, presente, num propósito, que o compromisso do Espírito Santo é um compromisso de realizar a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é um compromisso com o meu pensamento, com a minha concepção das verdades. É um compromisso com a palavra de Deus, é um compromisso com Deus Pai. E se o homem estiver nesse compromisso, o Espírito Santo está sobre ele. Se você rejeitou, ele saiu da sua vida. No caso clássico que a gente diz, né, de Sansão, por exemplo, é um texto da Bíblia que diz que o Espírito de Deus possantemente se apossou de Sansão. É uma coisa maravilhosa, né? Porque se apossou. E isso fala muito dessa característica nossa de servo, né? Porque não é você, é o Espírito Santo que se apossa. Você passa a ser posse. Posse do Espírito Santo. Posse do Espírito Santo. A ação de Sansão ali, então, ela foi uma ação do Espírito Santo e Sansão era um simples vaso ali. É um instrumento. É um instrumento nas mãos de Deus, o que nós devemos ser. Nós vamos ver isso depois no Novo Testamento, porque fica muito claro quando fala de ministério, né? Que coisa. Mas já estava lá. Que coisa maravilhosa. Agora, você falou uma coisa que para alguns nós até tratamos aqui um pouquinho antes sobre isso, mas eu queria te pedir para você compartilhar isso com os nossos irmãos. Você falou, o Espírito Santo é uma pessoa. Como é que nós podemos, então, ver essa personalidade? Que características que o Espírito Santo tem que provam que ele é uma pessoa? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, por exemplo, diz para você, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, se não entristeçais, é que o Espírito Santo se entristece.
É muito importante nós sabermos que o Espírito Santo é uma pessoa. Tem o Deus Pai, que todo mundo enxerga o Pai claramente. Tem o Filho, aí todo mundo, não, o Filho é Jesus, né? O Deus que se fez homem. Mas o Espírito Santo quem é? E às vezes alguém com falta de conhecimento bíblico pode achar que o Espírito Santo é uma fumacinha, ou é uma maneira de Deus agir. Não, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Então quando a Bíblia diz não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ela está dizendo para você que o Espírito Santo de Deus se entristece. Então diz assim, o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Então ele intercede. E ele intercede a quem? Ele vai interceder ao Pai. E nós vamos ver isso na oração. Quando nós falamos da oração, o papel do Espírito Santo na oração. Mas é nitidamente uma pessoa. E voltando ainda ao Espírito Santo na ação dele no Velho Testamento, nós falamos de Sansão, de Davi, falamos de Saul, mas tem que falar, os profetas. Profetizava como? Era inteligência, era cultura, era capacidade humana? Não. Era o Espírito Santo se revelando, mostrando. A diferença que tem do Velho Testamento para o Novo Testamento é que no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre alguém. Ele vinha sobre o rei, ele vinha sobre o sacerdote, ele vinha sobre o profeta, ele veio sobre Moisés. Então, por exemplo, a palavra do Senhor diz que Moisés achava pesado o cargo dele, e aí, em Números 11, 25, diz que o Espírito Santo que estava sobre Moisés, Moisés compartilhou essa bênção com 70 que iam julgar com ele, e o Espírito Santo veio sobre eles, para capacitá-los para julgar, né? Então, você vê que é o Espírito Santo que capacita. Não era Moisés que era capaz. O Espírito Santo que estava sobre Moisés, ele veio e revestiu os outros 70 para ajudarem Moisés naquela função. Você pega, por exemplo, no tabernáculo, né? A palavra do Senhor diz que Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo e para trabalhar no tabernáculo, fazendo as esculturas do tabernáculo em ouro, em tudo que ele ia esculpir, o Espírito Santo estava capacitando ele. É o que registra a palavra do Senhor. Ele também foi cheio do Espírito Santo para um trabalho de edificar ali o tabernáculo e fazer aquilo que estava no tabernáculo. Então, essa é a bênção que nós vemos de uma ação e dessa dependência, né? Que causa um temor muito grande a nós de sabermos o que ele foi lá e o que ele é hoje na nossa vida. Que coisa maravilhosa conhecermos que o Espírito de Deus já agia em todo o projeto de Deus para o homem, desde o momento da obra criadora ao início do projeto redentor ali, depois do Éden, quando o homem sai do Éden, e já há uma ação da Trindade, o Espírito Santo não está naturalmente de fora disso, até os nossos dias, né? A gente vê, porque há algumas pessoas que desconsideram a ação do Espírito Santo, né, ou até mesmo a ação do Filho, mas a gente vê aí claramente a operação da Trindade ao longo de todo o processo. E é maravilhoso nós sabermos que lá no Velho Testamento, onde às vezes você fazendo uma leitura assim mais sem atenção do Velho Testamento, é capaz de você ler o Velho Testamento e não enxergar o Espírito Santo nele. Mas se você atentar para a palavra de Deus, você vai ver que coisa maravilhosa, como que o Espírito Santo está presente em todos os livros da Bíblia. E até mais uma coisa, um registro importante. O Espírito Santo estava também atuando no Velho Testamento quando o Velho Testamento estava sendo escrito. Porque nós chamamos a Bíblia de Palavra de Deus, e ela é Palavra de Deus. Porque ela revela um plano de salvação de Deus, e a Palavra de Deus é palavra de poder. A Palavra de Deus, nela tem vida, nela tem poder, é a palavra que cria, é a palavra eficaz, né? É uma ação de Deus, mas a própria Bíblia diz que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando o Gênesis estava sendo escrito, quem é que estava inspirando Moisés para escrever o Gênesis? Porque Moisés está falando de coisas que ele não viu. Ele não viu a criação, ele não presenciou. Como é que ele soube daquilo? Porque o Espírito Santo revelou a ele. Então, o Espírito Santo também está presente no Velho Testamento, quando o Velho Testamento estava sendo escrito. Porque toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Ninguém pode imaginar que Moisés descobriu aquilo tudo, ou que foi uma transmissão oral. Não, aquilo é revelação.
O Espírito Santo revelou a Moisés o Pentateuco. Ele teve o conhecimento de mistérios, de coisas extraordinárias. E o Espírito Santo revelou e ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Os profetas depois, mais tarde, os juízes, foram homens cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Inspirados, dirigidos pelo Espírito Santo. A dependência, a obra de Deus. Exatamente. A obra de Deus, o homem precisa de entender que a obra de Deus, ela depende de Deus. Não é? O homem muitas vezes acha que ele está fazendo alguma coisa para Deus. E nós não estamos fazendo nada para Deus. Primeiro que Deus não precisa de nada. Tudo que é feito é em favor do homem. Deus é um ser completo em si mesmo. Então Deus precisa de quê? Deus precisa de mim para quê? Né? Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo em prol do homem. Glória a Deus. E alguém está fazendo em meu favor. Né? Porque a igreja é isso. Eu prego o evangelho, mas eu não prego o evangelho porque eu sou maior, que eu sou o homem poderoso, o homem extraordinário, o homem não. Na obra de Deus, o grande homem é Jesus e quem está agindo é o Espírito Santo. O homem você tem de se colocar como instrumento. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te usar, deixa Deus operar, deixa Deus te levar. Né? E naquilo que a palavra de Deus diz, os caminhos dele não tem compromisso, não são os nossos caminhos, o pensamento dele não são os nossos pensamentos. E nós vamos ver isso depois na vida de Paulo, como que isso ficou assim tão evidente, né? Glória a Jesus. E até servindo como exemplo para nós, todas as vezes que o Espírito Santo de Deus agiu na palavra no Velho Testamento, resultaram em bênçãos, em vitórias, né, em conquistas, em experiências maravilhosas com Deus. Em derrota, quando o homem rejeitou a direção do Espírito Santo, a direção de Deus através do Espírito Santo, Deus operando no Velho Testamento. No Velho Testamento deixa muito claro a operação de Deus, Deus Pai operando. E nós não estamos dizendo que o Pai não operou. O Pai operou, mas o Pai operou através do Espírito Santo. Né? A obra é do Pai. Mas fica muito claro, um Saul, por exemplo, no Espírito, foi um homem vitorioso, estava entre os profetas, profetizou, foi um instrumento nas mãos de Deus. Agora, Saul sem o Espírito Santo foi um desastre, um perseguidor, um homem cheio de ódio, de ira, de rancor, né? Como acontece com o homem. O homem, quando o Espírito Santo se retira, você não conhece mais a pessoa. Isso não é possível. Esse sujeito não é aquele que eu conheci. É que, às vezes, você diz, o camarada ficou louco, né? Não, às vezes ele já era meio louco, é que o Espírito Santo controlava ele, né? Mas depois que o Espírito Santo se retirou, só sobrou a loucura do homem, né? Mas Saul ficou assim, o Espírito Santo dominou Saul e Saul foi uma bênção enquanto o Espírito Santo operou na vida dele. Né? Amém. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas, mas vamos continuar nesse tema na próxima semana. Eu aproveito para convidar você a estarmos juntos mais uma vez na semana que vem, continuando a abordar o tema que nós estamos abordando nessa tarde, o Espírito Santo, o agente de operação de Deus, na nossa vida, na vida do homem, durante toda a história. Pastor Diniz, obrigado pela sua presença aqui. Contamos com a sua participação na próxima semana. Amém. Estaremos juntos. Muito bem, estamos assim chegando ao final desse programa. Convidamos, repito, você a estar conosco na próxima semana ao meio-dia para, mais uma vez, abordarmos o tema que estamos abordando hoje. E eu quero te convidar, te dar uma sugestão de que você no canal no YouTube ou até mesmo no nosso Facebook, você assista às edições anteriores do programa Conversas Bíblicas. Nós temos tido experiências maravilhosas, inclusive temos recebido informações, mensagens de irmãos nossos, de pessoas de diversas, inclusive, denominações diferentes, falando que tem sido uma bênção e está disponível para você assistir gratuitamente no nosso canal no YouTube, por exemplo. Convido você a assistir às edições anteriores, portanto. Estamos chegando ao final desse programa, Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno.